No vídeo de hoje você vai entender toda essa confusão aqui e eu vou te provar com inúmeras fontes o que isso daqui significa e refutar de uma vez por todas o Dr. Rodrigo Silva. Acompanhe comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou especialista em teologia reversa, o que por sua vez culmina em contra-apologética. Isso significa que eu mostro para vocês aquilo que geralmente seu padre, seu pastor, seu líder religioso favorito não vai lhe mostrar. Entretanto, nosso trabalho tem alcançado cada vez mais congregações. As pessoas que vêm aqui por curiosidade e assistem nosso conteúdo levam aquilo que nós informamos aqui para os seus líderes religiosos e muitos desses começam a nos questionar. Inclusive, recentemente, o famoso Dr. Rodrigo Silva fez mais um vídeo resposta aqui para o canal, contestando a alegação de Jesus Barrabás. É óbvio que ele não conseguiu fazer isso por completo, ele teve que ceder e admitir a forte possibilidade disso, porque é amplamente atestado e a maioria nos comitês bíblicos aceitam essa variante. É claro que comitês menores preferem suprimir por reverência ao nome, vocês vão ver isso mais para frente. Mas isso já é um ótimo sinal, mostra que os líderes religiosos já estão querendo agora discutir, debater assuntos que antes ficavam somente lá na academia e que aqui nesse canal você está tendo acesso a tudo isso. Então, primeiramente, eu não tenho nada contra a sua fé, nada contra a sua crença, eu só estou te mostrando o que é falado na academia e te dando a opção de você ter uma interpretação, outra e escolher entre ambas qual faz mais sentido para você, beleza? Então não me tenha como inimigo, assista esse vídeo aqui para você adquirir conhecimento e se inscreve aí no canal. Vamos então ao vídeo de hoje. Gente, no vídeo resposta que o Dr. Rodrigo Silva fez para mim, ele reclamou que eu tinha mostrado para vocês apenas o Novo Testamento interlinear e não tinha mostrado para vocês algo mais técnico, né? O que eu mostrei para vocês? Olha aqui, ó, a interlinear ela funciona trazendo os termos em grego, né? E embaixo a sua tradução, mais num sentido literal. E aqui você nota que tem duas versões, né? Trazendo um suposto sentido mais exato do que quer dizer aqui nessa tradução mais literal, beleza? Então a reclamação dele foi basicamente essa, porque eu trouxe aqui para vocês o termo Jesus Barrabás, tá? E aí o que ele fez? Ele pegou no vídeo dele e mostrou isso aqui, ó, né? O Novo Testamento grego do Nest Aland, tá? São duas pessoas aqui, tá? Dois estudiosos. Então vamos lá. Aí ele abriu aqui. Aí ele vai falar o seguinte, ó. Tem que ler no grego, né? Jesus Barraban. Aí aqui embaixo, ó. Jesus Tom Barraban, que é o que está escrito aqui, né? E aí ele vai mostrar o aparato crítico. Aqui vai demarcar, falar, olha, aqui no aparato crítico está dizendo aqui, por exemplo, ó, deixa eu pegar uma caneta para vocês. Deixa eu só explicar uma coisa aqui rapidinho para vocês, ó. Quando tem essa bolinha aqui em cima, vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma bolinha antes do colchete aqui em cima. Essa bolinha significa que em alguns textos, tá? Essa palavra aqui foi omitida, tá? Esse aqui é o símbolo de omissão. Quando você tem aqui, ó, antes do colchete aqui, essa chavinha que é fechada aqui até aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma chavinha aqui em cima, é bem pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Isso aqui significa que existe uma variação desse termo aqui, é uma variante, tá? Quando você tem esse colchete fechando o termo, né? O termo aqui descrito dentro do colchete, o que isso significa? Que houve ali uma contestação, né? Você vai ter uma dúvida se ele é um termo válido ou não, beleza? Então é uma coisa assim que não é 100% cravada, mas a gente já vai entender por que não é 100% cravada. Calma aí nessa hora. Então, aqui embaixo do texto, você vai ter o aparato crítico, né, que ele tentou explicar lá no vídeo dele.
Você pode ver aqui, ó, pela separação, tá? Nesses dois pontinhos e nesse traço, aqui os manuscritos que atestam aqui a palavra Jesus, beleza? E aqui você tem, ó, o manuscrito Theta, tá? Que é o símbolo grego Theta. Aí aqui você tem o fólio 1, tá? F1 aqui é o fólio 1. Esse 700 asterisco é o papiro 700, tá? Aqui, ó, isso aqui ele não falou, esse Tom Barraban, ele não explicou isso aqui, eu vou explicar para vocês. Isso aqui é importantíssimo, tá? E aqui, ó, Jesus Barrabás, aí ele vai vir em tudo isso aqui, ó. Beleza? Então uma coisa que ele falou é verdade, né? Quando você está fazendo esse tipo de estudo, realmente você tem que usar um material desse aqui, um Nestaland da 28ª edição, por exemplo, que é um material maravilhoso, só que está em grego, né? Então as pessoas têm dificuldade em entender o que está escrito. Então por isso que muitas vezes a gente traz um material assim mais acessível para as pessoas, como esse aqui, que vai ter aqui embaixo a tradução, né, dos termos direitinho para quem não fala grego, né, ou para quem está estudando. Então é bacana ter isso aqui que já auxilia, por exemplo, você não ter que ficar pegando toda hora dicionário grego-português, né? Então é bom para isso aqui. Além de servir como um auxílio para você não ficar buscando toda hora em dicionário, ele tem isso aqui, ó, duas versões, né, do texto já com um significado mais amplo. Por exemplo, aqui, ó, NTLH, nova tradução da linguagem dos dias de hoje, já traz aqui, ó, tudo certinho, ó, Jesus Barrabás, ou este Jesus que é chamado de Messias, né? Tudo já numa linguagem mais acessível, para você não precisar ficar quebrando a cabeça. Então essa é a importância desse material, que é um material de extrema qualidade, sim, tá? E é usado por acadêmicos também. E aí, galera, quando ele estava explicando sobre o Nestaland, ele deixou de fora uma coisa muito importante que reforça e muito a tese dos acadêmicos de que esse termo Jesus para Barrabás foi suprimido, tá? E é o que eu vou explicar para vocês agora e eu quero que vocês prestem atenção. Olha aqui, ó. Aqui no aparato crítico, vocês podem observar que vai ter aqui, ó, Tom Barraban, né? E aqui o B. Esse B aqui podia ser um V, né? Que é do Vaticano. Olha aqui, gente, deixa eu explicar uma coisa aqui rapidinho para vocês. Quando você vê muitos estudiosos falando assim, ah, isso não está nos originais, muitas das vezes a pessoa está se referindo a papiros, ou como vocês podem observar aqui, ó, aos sinaíticos e ao Vaticano, tá? Que são geralmente usados as melhores referências aí para você fazer uma crítica textual, tá? Então assim, o que acontece? Esse camarada aqui, ó, tá vendo aqui a separação? E aqui, galera, esse B, ele representa o Códice Vaticano, tá? Que é um dos mais importantes, é um dos textos de melhor qualidade e ele é do 4º século, tá? Vaticanos porque ele é do Vaticano. Então esse tom aqui, que é um artigo acusativo, ele representa para os acadêmicos que existe algo ali que foi suprimido e reforça a teoria, a tese, de que havia sim a palavra Jesus antes dele. Para mostrar para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, olha aqui, ó. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui vocês podem ver o tom, olha só. Yesum Tom Barraban, né? Tá aqui, ó, Jesus o Barrabás. Esse Jesus está aqui por causa dos inúmeros outros registros dele, tá? Tem citação do pai da igreja Orígenes, que eu já vou mostrar para vocês. É referenciado, por exemplo, assim, no siríaco, né? Nos textos siríacos, que datam ali por volta do 4º século também. Então o que acontece? São muito fortes as evidências de que houve a supressão dessa palavra e a harmonização com os outros textos, beleza? Então aqui, ó, voltando ao assunto aqui, ó, o tom, né, o e a palavra que teria sido suprimida, Jesus. Então aqui está dizendo o seguinte: a quem quereis que solte? Jesus o Barrabás ou Jesus o... Aqui, ó, o tom novamente para se referir, né, o chamado Cristo, para se referir ao título Cristo. Então aqui, ó, então quando você tem esse artigo acusativo aqui, reforce muito a tese dessa palavra, beleza? Isso daqui é um ponto importantíssimo que o Dr. Rodrigo Silva esqueceu de mencionar, que também está no nosso queridíssimo Nestaland, beleza? Isso aqui ele esqueceu de falar para vocês no vídeo. Bom, e para ficar mais claro de que esse termo, esse artigo acusativo, existe no Códice Vaticano, tá aí na tela para vocês, tá?
a exata posição de onde ele se encontra no Códice Vaticano. Beleza? Então olha só, galera, além disso, vocês podem ver aí na tela que existem muitas versões da Bíblia trazendo o termo, a expressão Jesus, né? Você tem, por exemplo, a NIV, né? Nova Versão Internacional, que ela vai trazendo aí, ó. Tem em inglês aqui, né? Jesus Barabbas or Jesus who is called the Messiah, né? Tá aí nessa primeira versão. Você vai ter a BGT, a SBP, a Neist Aland 28. Olha aí, galera, a UBS 4, tá? Também tá trazendo o termo Jesus Tom Barraban. Essa UBS 4 é a United Bible Society, tá? Ela traz inúmeros especialistas, tá, para poder se criar a sua versão. Então, galera, existem vários comitês, inclusive comitês internacionais respeitadíssimos, comitês acadêmicos de alto nível, que vão trazer essa expressão aí. Agora, por que está em colchete, né? O Rodrigo Silva falou que é quando é duvidoso, e de fato existe debate sobre isso. Só que tem um detalhe que eu quero explicar para vocês, que é o seguinte. Deixa eu fazer aqui um desenho. Pronto, já fiz o desenho aqui, olha só. Quando você tem esse colchete aqui que é duplo, significa que de forma alguma o texto ali contido é verdadeiro, tá? Quando você tem esse colchete aqui unitário, significa que ele tem ali um debate, tá? Então existe sim uma dúvida em relação a ele, existe um debate em relação a aquele termo. Esses parênteses aqui, eles vão dizer que são uma variante com um grau de variação menor, tá? Não tem tanta diferença assim. Então esses aqui, tá? Vocês têm que entender isso. Então aqui há um debate. E por que colocaram isso aqui entre aquele termo? Então o que acontece, galera? O Rodrigo Silva, ele alegou que o comitê ele colocou, né, esse colchete e classificou como grau C. Só que a gente vai se aprofundar nessa história aí. Vamos observar agora uma leitura interessante sobre isso. Metzer, que é um dos maiores especialistas nos textos bíblicos do século XX, tá, galera? O cara porra, se não for o maior, tá? É um dos maiores do século XX. Olha só o que ele vai dizer, ó. Sobre Jesus Barraban, ele vai dizer que a letra C indica que o comitê teve dificuldade em decidir qual variante colocar no texto, né? Sem o Jesus ou com o Jesus, não é isso? E aí ele vai continuar o seguinte, ó. A maioria do comitê, a maioria do comitê era de opinião que o texto original de Mateus tinha um nome duplo em ambos os versos e que Jesus foi deliberadamente suprimido da maioria dos testemunhos para considerações reverenciais, ou seja, por respeito, para que o nome Jesus não estivesse em um criminoso. Em vista do suporte externo relativamente estreito para Jesus, no entanto, foi considerado adequado colocar a palavra entre colchetes. Novo Testamento Grego, Sociedade Bíblica Unidas, UBS 4. Então o que acontece, galera? A maioria dos integrantes, das pessoas altamente gabaritadas do comitê, acham que essa dupla atestação são válidas. Só que eles resolveram, por bem, colocar aí entre colchete por causa do pouco material, tá? Normal. Mas a maioria concorda que é sim verdadeiro. Galera, então vamos ver o que o Rodrigo Silva fala sobre o comitê, né? Vamos verificar aqui rapidinho, vamos lá. E se você olhar bem aqui, eu esqueci de sublinhar, mas acho que dá para ver, o nome Iesu aparece aqui entre colchetes. Vocês estão percebendo? Aparece entre colchetes aqui, ó. Aqui está escrito Barrabás, aqui está Jesus o Barrabás, mas está entre colchetes. Por quê? O comitê se dividiu com relação a isso aqui. Porque o comitê ele não se dividiu, como eu falei para vocês. Vou ler aqui de novo, tá? Só um trechinho para vocês verem que o comitê não se dividiu. A maioria do comitê era da opinião que o texto original de Mateus tinha um nome duplo em ambos os versos. E qual é a opinião da maioria também? Que o nome Jesus foi deliberadamente suprimido na maioria dos testemunhos para questões de veneração. Então, galera, nada de divisão, e sim havia uma maioria a favor a essa atestação aí.
beleza? Então assim, galera, além da versão siríaca, armênia e georgiana que atestam essa passagem também, nós vamos ter o grande Orígenes atestando a mesma. Mas vamos ver como que o Rodrigo Silva fala que ele as rejeita. Vamos ver aqui. E Orígenes, que viveu no 3º século, ele também faz menção de conhecer essa variante textual, que ele nega. Orígenes dizia assim, olha, algumas cópias trazem aí o nome de Barrabás como sendo de Jesus, mas elas estão erradas. Então olha aí como é que o Rodrigo Silva falou, né? Ele, claro que fez um resumão aí. Vamos ver aqui o que o Orígenes fala na íntegra, galera. Porque é bem diferente, tá? Se a gente ler o testemunho do Orígenes na íntegra, porque vai reforçar essa nossa tese aí. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Em Orígenes, Klosterman e Benz, 1941, vai dizer aqui o seguinte, ó. Muitas cópias não contêm que Barrabás também se chama Jesus. E a omissão talvez seja correta porque o nome Jesus não é adequado para alguém ímpio. O que isso significa, galera? Que ele está relatando versões mais antigas que traziam essa variante, tá? Anteriores ao 3º século ou do 3º século, porque era o período em que ele viveu, não é isso? Então o que acontece? Se nós temos o Sinaítico e o Vaticano, que são do 4º século, essa passagem já é atestada por um pai da igreja antes disso, tá? Então antes disso ele já estava atestando. Só que o nome Jesus não é adequado para alguém ímpio. Então tá aí a razão que reforça a tese de que o nome Jesus de Barrabás foi suprimido de forma deliberada. E aí nós temos uma segunda versão disso aí, ó, que vai dizer o seguinte, ó. Em muitas cópias antigas que encontrei, descobri que o próprio Barrabás também é chamado de Jesus. E isso aí o Dr. Rodrigo Silva não falou. Olha essa versão. Vou repetir para vocês, ó. Em muitas cópias antigas que encontrei, descobri que o próprio Barrabás também é chamado de Jesus. Orígenes, Klosterman e Benz, 1941. Então assim, galera, devido ao peso das atestações, tá, das versões que trazem ela, muitos vão afirmar, como maioria, como li ali o Metzger para vocês, que essas versões são as corretas e que elas foram suplantadas posteriormente, como ficou evidente no Códice Vaticano, beleza? Então na academia o consenso da maioria é de que essa atestação é sim a verdadeira, beleza? Mas como não é algo cabal, deixe-se ali os colchetes, tá? Então primeira coisa é essa aí. Então assim, no meu último vídeo eu não abordei a questão de que ele falou no final, bom, se o Barrabás ele também se chama Jesus e ele também é filho do Pai, isso não muda em nada a minha fé em Cristo, não muda nada a fé de ninguém. Jesus continua sendo Jesus e tal, o que se importa, isso daí não tem valor nenhum, coisa do tipo, né? Foi mais ou menos isso aí que ele falou. Mas será que não muda nada mesmo? Vamos pensar, será que não muda nada mesmo? Será que essa afirmação dele é verdadeira? Se não muda nada, por que as pessoas não conhecem essa versão da história? Né? Tá tendo que vir um ateu aqui no canal explicar isso para as pessoas e gerar todo esse debate em cima do nome Jesus Barrabás. Por quê? Será que não muda? Será que a pessoa não vai botar o tique e o teco para funcionar depois de saber que Barrabás também se chamava Jesus? Vamos analisar aqui o contexto agora. Olha só, galera, por que você vai costumar ver Jesus sendo retratado como um cordeiro sacrificado? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus é a todo momento retratado como um cordeiro? Isso é básico para qualquer cristão, tá? Qualquer cristão minimamente educado na sua crença vai entender o porquê que Jesus é o cordeiro, né? Então vamos contextualizar a coisa para ver se muda ou não muda alguma coisa. Vamos lá, vamos contextualizar isso aqui. Olha aqui, galera, contextualizando vocês aqui, vamos entender o que está acontecendo ali no sacrifício de Jesus, vindo aqui para o Velho Testamento e explicando o que é isso aqui. Isso aqui é o tabernáculo e o santuário, tá? Olha só, aqui está os sacerdotes, aqui está o local onde se faz o holocausto, né, a queima, ou onde é cortada a garganta ali do animal para oferecer o sangue para Javé. Aqui você tem o famoso véu daquela passagem, o véu se rasgou, já vou explicar isso. E aqui dentro você tem o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano
aqui dentro, nesse local especial dentro do tabernáculo. Entende isso aqui, por favor, tá? Entende isso. Entende esse ritual do Velho Testamento, que vai ficar fácil você entender por que Jesus é uma história mitológica. Olha aqui, ó. Esse local aqui, ó, o fogo para o holocausto, tá vendo, ó? Onde vai fazer o churrasquinho ali, que é agradável a Ravé. Aqui o animalzinho, ó, sendo degolado aqui, tá? Tem outra foto aqui para ilustrar melhor, beleza? Então, tudo isso daqui você tem que ter no contexto para a gente poder entender essa história, tá? Tá memorizando aqui, olha aqui, ó. Jesus está representando esse animal aqui, ó. Beleza? Então, assim, galera, além das centenas de milhares de artes sacras que retratam o Jesus como cordeiro, né? Como que eu sei que Jesus representa esse animal que era dado em sacrifício, né? Como é que eu sei disso? Às vezes é óbvio demais, mas a gente tem que explicar como de fato a gente chega à conclusão de que Jesus representa o animal do sacrifício, que isso deveria ser básico para todo cristão entender. Muitos cristãos entendem, mas muitos não entendem. Então vamos com calma aqui, vamos explicar com calma. Olha aqui, em João 1, o versículo 29, você vai ver o seguinte, ó, no dia seguinte, ele vê Jesus vindo para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cara, isso é muito óbvio. O que os cordeiros no ritual do Yom Kippur fazem? Retiram o pecado do mundo, beleza? Olha aqui, ó, João, tá? O 19, versículo 31. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, e era grande o dia daquele sábado. Então, galera, dia da preparação, o que isso significa? Gente, até o Bart Ehrman nota isso. Olha aqui, ó. Ele vai dizer: e nos é dito exatamente quando Pilatos pronuncia a sentença, era o dia da preparação do Passache, perto da sexta hora. Sexta hora, meio-dia, no dia da preparação para o Passate, o dia em que os cordeiros eram sacrificados. Olha aí, minha gente. Até o Bart Ehrman aqui, ó, nota isso. Então, teologicamente falando, Jesus é de fato a representação do Cordeiro. Não se tem dúvida disso. Eu acho que o cristão que duvida disso já pode nem se considerar mais cristão. Levítico 16, versículo 9. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão, como oferta para tirar os pecados. E o bode que pertence a Azázel será oferecido vivo ao Senhor. Depois Arão mandará esse bode para o deserto, a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Beleza? Vamos lá, vamos contextualizando, com calma, devagarinho. Então era apresentado os dois animais. Um era consagrado ao Senhor, que seria no caso que representa Jesus, e o outro seria consagrado a Azázel e seria mandado para o deserto. Esse representaria o Barrabás. Para vocês não dizerem que eu estou inventando aqui, ó, um bode ele é liberto, enviado para o deserto, beleza? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue entender junto. Então Jesus representaria um que seria consagrado a Deus e outro que seria consagrado a Azázel e seria mandado para o deserto, beleza? Esse animal que seria consagrado ao Senhor é o que representa Jesus, tá? Olha aqui, ó, Jesus, lembrem-se, né? Lembrem-se, Jesus é o Cordeiro, tá? O Cordeiro perfeito. O que a teologia nos ensina? Vamos lá, que Jesus, por não ter pecados, ele seria o sacrifício perfeito para zerar a dívida que a humanidade tinha com Deus. Não é isso que vocês aprendem na igreja? Não é isso que é ensinado? Então existe toda uma simbologia. E é dessa simbologia que eu estou falando. Vamos lá, vamos entender. E aí você vai para Mateus 27, o versículo 51, eis que acontece o seguinte, ó. E eis o véu do santuário foi rasgado desde o alto até embaixo em dois, né?
E aí depois acontece umas coisas que a gente já vai falar, né? Terra treme, vira noite, zumbis entram na cidade, coisas do tipo. Mas calma. Aí muito cristão vai se perguntar, mas que véu rasgado é esse? Olha só, vamos entender. Mostrei para vocês no começo, né? Aqui o tabernáculo, aqui o santuário, aqui o lugar santo dos santos, e o véu que se rasga é esse aqui, tá? É esse véu que se rasga, que também está lá no Velho Testamento. Por que esse véu se rasgou? Que Jesus, pagando a dívida da humanidade, vai abrir agora acesso aos seres humanos direto a Deus. Já não é mais somente os sacerdotes, uma vez por ano, que vão ter acesso a Deus. Agora toda a humanidade vai ter acesso a Ele. É essa simbologia por trás dessa lenda, tá? Então agora é o seguinte, galera. Se você entendeu que Jesus é o Cordeiro, que é sacrificado, né? Que é sacrificado. Que Barrabás é o cordeiro que é mandado para o deserto, né? Representa isso aqui, né? O Jesus representa isso aqui. E que todo esse ritual de morte de Jesus e de Barrabás sendo oferecidos à multidão representam isso aqui, o ritual do Yom Kippur. Se você começa a entender tudo isso, se você vai e entende que o véu que rasgou representa o véu que está dentro ali do santuário do tabernáculo. Se você entende tudo isso, teologia básica, eu não estou nem entrando em história. Se você entende tudo isso, teologia básica, o beabá da teologia cristã, se você entende todos esses conceitos, você ganha uma visão além do alcance para entender que Jesus não passa de um personagem fictício, um personagem alegórico, um personagem simbólico, representativo para tudo isso. Por que eu falo que tudo isso passa a fazer sentido? Porque, minha gente, presta atenção. Em Mateus 27, no versículo 51, 52, vai dizer o seguinte, ó. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do véu abaixo, a terra tremeu, as rochas se partiram. O que é isso? Um terremoto. E no 52 vai dizer o seguinte: os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. O que é isso? The Walking Dead, Madrugada dos Mortos. Aí aqui no 53, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos, tá? E aí o que acontece? Isso aqui, esse terremoto, aí tem trecho que vai trazer eclipse, os zumbis entrando na cidade, minha gente. Isso aqui não é histórico. Isso não é histórico. Isso aqui é fantasioso. Não existe nenhum relato, nem de terremoto, nem de eclipse, nem de zumbis entrando na cidade, nada disso. Por favor, isso tudo é história. Isso tudo é alegórico, é fantasia. Tá? Quando você vai e entende essa história por essa perspectiva teológica, simbólica, alegórica, você entende porque que não tem nenhum registro histórico do massacre dos inocentes, das crianças. Você entende tudo isso. Quando você entende que Jesus e Barrabás não passam de alegorias para o ritual do Yom Kippur, você entende porque que não existe nenhum registro histórico de libertação de prisioneiros na Páscoa. Gente, é só juntar o tico e teco. Então esse camarada aqui, minha gente, não passa de uma representação simbólica do sacrifício do Antigo Testamento. Toda essa construção dos autores anônimos da Bíblia é feita para representar toda essa simbologia. E olha que eu nem entrei ainda na questão histórica, tá? Não vou entrar nesse vídeo, eu estou fazendo isso aqui gradualmente com vocês, mas como surgiu essa excepcionalidade do Dr. Rodrigo Silva, eu estou tendo que fazer esse vídeo, essa construção teológica mais amarrada com vocês, para vocês entenderem por que ele está errado, por que ele foi refutado, tá? Então a resposta porque ele alega, né, de se faz diferença ou não saber que haviam dois Jesus e ambos chamados filhos do Pai, né? Ambos são os filhos do Pai. Faz diferença ou não agora à luz de toda essa informação que eu passei para vocês? O que você acha? Você reforça a sua fé achando, não, cumpriu toda aquela alegoria ali e agora mesmo eu acredito em Jesus? Ou você passa a duvidar e falar, caraca, tudo isso que ele falou tem sentido. Realmente, é tudo uma alegoria. O que você faz agora? Entendeu?
Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Mas quando você abre seus olhos para tudo isso, cara, porra, fica complicado você tapar o sol com a peneira. Você entende? Então não, minha gente, Jesus não existiu. Ele é um personagem criado, feito em cima de toda uma construção, em cima de toda uma base teológica, meu povo. Ele é feito em cima disso. É só você acompanhar as séries de vídeo que eu venho fazendo sobre isso, ter um pouco da mente aberta que você vai entender isso perfeitamente, sem nenhuma dificuldade. Então o que eu falo pra você agora? Se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo, cara. Eu tô só começando. Então marreta aí o seu like, marreta a sua inscrição, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Todo mundo se inscrevendo no canal, todo mundo conhecendo esse assunto, e você não vai ficar de fora, né, cara? Porra, dá mole, né? Então é isso, galera. Fiquem com os membros do canal, essa galera maravilhosa. Se você puder, acredita no meu trabalho, apoia o meu canal, se torne um membro, me ajuda aí a adquirir mais material, mais livros, porque ó, não vai ter pra ninguém, meu irmão. Se você tiver comigo, não tem pra ninguém. Então muito obrigado aí a todos os membros e fiquem agora com essa sugestão de vídeo. Clique em um desses vídeos aí que tá aparecendo e continue comigo. Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou, fui!